boa noite. Me chamo Norma Arteiro e estou aqui junto com a professora Lúcia Cordeiro para a gente falar um pouquinho a vocês sobre doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu queria começar primeiro dizendo que esse aqui é um evento em conjunto da Associação Médica de Pernambuco e da Academia Pernambucana de Medicina. Agradeço o convite para falar de um tema tão importante no mundo de hoje por conta de sua alta prevalência. Lúcia? Opa, Norma, eu me chamo Lúcia Cordeiro, né? Como você falou aí, para mim é um prazer estar aqui falando para vocês sobre um assunto que eu acredito faça parte da maioria de vocês, né? Do dia a dia da maioria de vocês, que é a esteatose hepática, uma doença altamente prevalente. Então, para mim é uma grande honra. Obrigada pelo convite, Norma, de poder dividir aqui com você esse tema. Bom, minha gente, a gente preparou a apresentação de uma forma que ficasse uma coisa bem prática possível, tá certo? Vocês podem participar enviando perguntas através do chat, que aí ao final da nossa apresentação a gente vai colocar essas perguntas em discussão, tá certo? E lembrando que essa apresentação vai ficar disponível pelo link que vocês fizeram a inscrição até a quarta-feira, e a partir de quinta-feira ela vai ficar disponível no YouTube, no canal do YouTube da Associação Médica de Pernambuco, tá bom? Então, eu combinei com Lúcia que eu vou começar a falar, depois interrompe, ela vem, e depois eu termino com a parte mais da parte hepática, propriamente dito, e no final a gente abre para responder as perguntas de vocês, tá? Então, deixa eu projetar aqui a minha tela. Bom, então, só dizendo como foi que a gente dividiu o assunto, eu vou começar falando sobre conceitos, epidemiologia e história natural. Depois, Lúcia vem falar sobre a síndrome metabólica, propriamente dita, seu tratamento, tá certo? E no final eu falo do acompanhamento das questões hepáticas, tá certo? E eu comecei com esse título, assim, meio dramático, meio trágico, tá certo? Justamente para a gente poder desmistificar que a esteatose é só uma gordurinha no fígado sem maior importância, tá bom? Então, na maioria dos pacientes é só isso mesmo, mas em alguns casos tende a ser uma doença mais grave. Então, só para a gente poder situar a situação e que vocês possam trazer o que a gente vai falar para o dia a dia de vocês, para a realidade, então eu coloquei um caso clínico que ele vai aparecer vários momentos durante a apresentação da gente, para a gente fazer como se fosse um esqueleto da apresentação, tá? Então, é um paciente do sexo masculino de 35 anos que procurou endocrinologista para perder peso e referia sobrepeso desde a infância. Na anamnese, a colega coletou a informação que ele bebia cerca de 2 garrafas de vinho tinto por semana, e fazendo o cálculo, isso dá em torno de 20 gramas por dia de álcool. Tinha um IMC de 31, então não era só sobrepeso, né, já era obesidade mesmo. Uma pressão aqui limítrofe e uma cintura abdominal de 105 centímetros. Naquela ocasião, ele trazia uma glicemia de jejum de 112, com a glicada de 6%, um padrão de colesterol com colesterol elevado, HDL baixo, LDL alto, triglicerídeo tocado também, função tiroidiana normal, transaminases normais e só um gama-GT elevado de 110, o normal de 45. E ultrassom que mostrava uma esteatose hepática leve. Tá? Então, a gente vai fazer a discussão, assim, usando esse caso clínico como esqueleto da discussão da gente. E aí, né, como é que a doença hepática gordurosa se apresenta? Então, nós, hepatologistas, a gente só vê a pontinha do iceberg, que são justamente os pacientes que tendem a ter manifestações mais graves da doença, que são os que nos procuram, tá certo? Enquanto que a boa parte disso está submerso ou sem nenhum médico ver, ou então médicos de várias especialidades, como endócrinos, cardios, clínicos, ginecologistas, né, urologistas, todo mundo que costuma dar uma olhada mais, assim, mais geral no paciente vai se deparar com muita frequência com a doença gordurosa. Então, como algumas definições, tá certo? A gente está num momento de transição, como vocês vão ver, em matéria de definições. Então, essas aqui são as definições clássicas, tá? Em que a gente chamava doença hepática gordurosa não alcoólica, quando você tem aumento de gordura nos hepatócitos, tá? Isso, do ponto de vista histológico, seria mais de 5% das células hepáticas preenchidas por gordura. E, classicamente, a gente dividia esses pacientes em dois grupos, dois grandes grupos. O grupo da esteatose pura, em que ele tinha apenas o acúmulo de gordura, mas não tinha inflamação nem a formação de fibrose. E o grupo menor da esteatohepatite, que a gente costuma chamar muito pela sigla em língua inglesa, que é a NASH. Tá? Então, qual é a diferença da esteatohepatite para a esteatose pura?
na esteatopatite, além da esteatose, você tem fenômenos degenerativos dos hepatócitos, que é a balanização, e inflamação lobular. E é uma doença com uma tendência muito maior do que a da esteatose pura, de evoluir com necrose hepatocelular, formação de fibrose, progressão de fibrose e possível evolução para a cirrose. Tá? Então, anteriormente, a doença era conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí, primeiro que tudo, você precisava diferenciar se a doença gordurosa era alcoólica ou não alcoólica. E lembrar que a única forma que a gente tem de fazer essa diferença é de acordo com o que o paciente nos informa. Que laboratorialmente, matéria de exames de imagem e até histologicamente, elas são muito semelhantes. Tá? Então, o conceito prévio era necessário excluir um consumo alcoólico regular. E o que é que se considera um consumo alcoólico regular? Tá? Não existe um ponto de corte bem nítido de que eu posso beber até 29 gramas por dia. Se eu beber 31, eu vou ficar cirrótico. Obviamente não existe isso, tá? Então, parece ser um risco progressivo. Quanto maior o consumo de álcool, maior o risco de adoecer do fígado por conta disso, sem um ponto de corte muito definido. Mas, por conceito, a doença gordurosa não alcoólica era quando, para os homens, bebiam menos do que 30 gramas de álcool por dia e mulheres menos de 20 gramas de álcool por dia. Para quem não é muito afeito a essa quantificação de gramas de álcool, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ter uma noção. Então, 200 ml de vinho tinto tem mais ou menos o mesmo teor de álcool que uma dose tradicional de 50 ml de destilados, que mais ou menos uma lata de cerveja, tá? Então, todas essas 3 unidades têm em torno aqui de 17 a 20 gramas de álcool, tá? Então, uma lata de cerveja, 200 ml de vinho tinto e 50 ml de qualquer destilado tem aproximadamente aí em torno de 18 a 20 gramas, tá? Então, se uma mulher bebe mais de uma unidade dessas por dia e o homem mais do que 1,5, ele já estaria com risco da doença hepática dele não ser só não alcoólica, de ser alcoólica também. Tá? Mas aí, de 2020 para cá, surgiu um conceito novo. Tá? Então, uma proposta, primeiro, de mudança de nomenclatura. Então, no inglês, é só trocar um N por N, o que era non-alcoholic fatty liver disease, agora seria metabolic associated fatty liver disease. E no português, antigamente, doença hepática gordurosa não alcoólica e agora doença hepática gordurosa de fundo metabólico. Tá? Então, isso apenas assim, mais uma novidade da nomenclatura ou tem algum sentido? Então, a meu ver, é uma coisa que tem sentido, essa mudança de nomenclatura, porque você desfaz o conceito de que, para você dar o diagnóstico da doença, é um conceito de exclusão, ou seja, você quer dizer que o paciente não bebe, tá? Mas e aí, se o paciente é obeso, diabético e bebe, como é que ele fica? Ele não poderia ter doença metabólica? Ou ele teria associação das duas coisas, tá certo? Então, hoje em dia, a tendência é trocar por essa nomenclatura nova, que seria doença hepática gordurosa de fundo metabólico. Isso poderia estar associado à doença hepática gordurosa alcoólica, ou de outras causas, hepatites, ou o que for, né, medicamento, o que for, tá? Então, o conceito novo seria um paciente que tem esteatose na ultrassonografia ou na biópsia hepática, associado a sobrepeso ou obesidade, ou diabetes tipo 2, ou uma desregulação metabólica. Tá? Então, esse artigo de 2020 foi que ele mais ou menos definiu essa doença. Então, você teria como forma geral para todos esteatose, seja por imagem ou por biópsia. E aí, se o paciente tem esteatose no ultrassom e já tem sobrepeso ou obesidade, certo? Que seria um IMC maior do que 25 para nós ocidentais, você já poderia fechar o diagnóstico de doença hepática gordurosa de fundo metabólico, tá? Então, ou obesidade, ou se ele é diabético tipo 2, você já iria direto, mas aí existe uma subpopulação que é, como a gente costuma chamar de lean NASH ou do NASH magro, tá? É um paciente que metabolicamente ele é obeso, embora o IMC dele esteja normal. Então, essa definição seria quando o paciente tivesse pelo menos 2 fatores de risco. Então, vão ser cintura, hipertensão, triglicerídeo alto, HDL baixo, uma intolerância à glicose, ou seja, pré-diabetes, sem ser diabetes franco. Você calculasse o ROMA e fosse maior do que 2,5, ou se
tem um PCR elevado, tá? Então, se você preencher algum desses critérios, já pode dar o diagnóstico de doença hepática gordurosa metabólica, que pode vir associado à doença hepática gordurosa alcoólica ou a qualquer outra doença. Tá? Então, o diagnóstico deixa de ser um diagnóstico de exclusão, para ser um diagnóstico negativo, para ser um diagnóstico positivo. Se você preenche esses critérios, você pode fechar o diagnóstico. Tá? Então, do ponto de vista de etiologia, eu vou deixar essa parte da associação com síndrome metabólica para a Lúcia falar, obviamente, tá certo? E só lembrar aqui que você pode ter causas alternativas ou causas adicionais. O paciente ter a doença metabólica e, além disso, ter, por exemplo, consumo de álcool elevado, hepatite C, principalmente genótipo 3, doença celíaca, doença, ou seja, ou associado ou sozinho dessas outras coisas. Tá? Se você pega um paciente que não tem o fenótipo típico do paciente com doença gordurosa metabólica, você teria que investigar essas outras coisas, tá? Entre elas aqui, é importante a gente chamar a atenção sobre medicamentos, tá certo? Então, alguns medicamentos fazem sua hepatotoxicidade mediada via doença gordurosa, tá? Então, entre eles, corticoide, ácido valproico, principalmente aqui os três mais frequentes, né? Metrexate, amiodarona e tamoxifeno. Eles fazem um quadro clínico histológico que é completamente superponível à doença gordurosa metabólica. Para a gente ter uma noção sobre o tamanho do problema, né, para ver a bronca que a gente enfrenta. Então, a gente sabe que o hepatologista ele só vê aquela pontinha do iceberg como eu mostrei, tá certo? Se você pega a população geral aqui, a gente vai ter em torno de 20% a 30% de doença gordurosa, ou seja, de esteatose, e aí, no total, uns 5% a 10% mais ou menos de esteatohepatite. Mas se você pega, por exemplo, na população de obesos, sabendo que hoje em dia a gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas com sobrepeso no mundo, essa prevalência é bem maior. Entre os diabéticos tipo 2, que são cerca de meio milhão de pessoas no mundo, meio bilhão de pessoas no mundo, também a prevalência é bem maior, tá? Então, é interessante aqui esse mapa mundial, em que ele coloca a prevalência estimada de doença hepática gordurosa nas várias regiões do mundo. Quando a gente vê uma análise global, a prevalência global de doença hepática gordurosa é absurdamente alta, 25%. Isso significa que de cada 4 pessoas que vivem no planeta Terra, uma delas tem esteatose, tá certo? Então, a gente vai ver que a grande maioria tem a forma benigna da doença, mas se você pensa em uma doença, de cada 4 pessoas, uma pode ter, mesmo que as formas complicadas sejam raras, continua sendo um absurdo de número, né, de quantidade de pessoas. Então, aqui, tem alguns países, sabidamente isso é alto. Nesse slide aqui, a América do Sul está numa cor mais clara, mas quando você vê-la como um todo, nós de raça hispânica temos o risco de fazer esteatose, de fazer formas graves de esteatose, maior do que as pessoas de raça branca, né, dos europeus e dos caucasianos, certo? E quem parece ter uma menor prevalência de doença gordurosa são os africanos. Então, seria primeiro que tudo os hispânicos, em segundo lugar os caucasianos e depois os afrodescendentes. Para a gente ter uma ideia de prevalência na população, isso aqui é uma amostra dos Estados Unidos, tá, em que eles estimam cerca de 20% da população com esteatose, mas quando você vê em subgrupos específicos, como, por exemplo, pacientes com dislipidemia, 50%, pacientes com síndrome metabólica e diabetes tipo 2, 70%. E se você pega em obesos, principalmente obesos mórbidos, isso vai bater aí nos 80% a 90%. Tá? E como é que é a história natural dessa doença? Uma doença tão prevalente assim. Por que a gente tem que se preocupar com ela? Tá? Então, primeiro que tudo, a gente tem que ter ideia que a doença hepática gordurosa não é uma doença só hepática, é uma doença sistêmica. Que além do acometimento hepático, a gente tem, que pode ser desde uma esteatose simples, até esteatohepatite, cirrose e carcinoma hepatocelular, tá? Que seria a via final disso aqui. A gente tem outras morbidades desses pacientes também. Então, são um grupo com alta mortalidade cardiovascular, mortalidade por câncer e outros tipos de câncer, e além de outras doenças metabólicas, como vários policísticos, apneia do sono, tá? Então, é um paciente com doença multissistêmica. E, do ponto de vista hepático, a gente tem um espectro de doenças, tá? Desde uma esteatose simples, esteatose com inflamação leve,
depois balanização, avaliação com fibrose e cirrose. Como vocês estão vendo aqui, obviamente, esse conceito é um conceito histológico, tá? Então, para você dar o diagnóstico de esteatohepatite, esse termo só pode ser dado o diagnóstico por biópsia, tá? Mas como a gente vai ver mais para frente na aula, hoje em dia, diferenciar esteatose de esteatohepatite não é mais o mais importante de tudo, tá? E se vocês pensarem que 25% da população mundial tem esteatose, é completamente impraticável biopsiar uma de cada 4 pessoas na face da Terra, tá? Não só por questões financeiras, acesso a médicos especializados, quanto também pelo risco. Embora a biópsia hepática o risco seja muito pequeno, quando você biopsia milhões de pessoas, obviamente, você vai ter complicações, tá? Então, mais tarde eu falo nisso. Então, da história natural, né? Então, como eu já falei, ela acomete 20 a 30% da população geral, e cerca de 50% dos pacientes que procuram um médico com transaminases elevadas são decorrentes de esteatose. Tá? Então, dessa multidão de pessoas, cerca de 15 a 20% evoluirão para a forma de esteatohepatite, e essa forma de esteatohepatite que tem uma chance maior de evoluir para a cirrose. Tá? Então, cerca de 20% desses pacientes com NASH vão evoluir para a cirrose. E sendo, hoje em dia, a segunda ou terceira causa de transplante no mundo, mas a gente sabe que em breve, muito em breve, ela se tornará a primeira causa. Tá? A primeira causa de cirrose, em breve, a doença gordurosa será a principal causa de cirrose, de hepatocarcinoma e de transplante no mundo. Não só porque a prevalência da doença está aumentando, mas também porque nós estamos conseguindo tratar e curar as doenças que eram o primeiro e o segundo lugar, que seria a hepatite B e a hepatite C. Então, dentro de alguns anos, a gente pretende erradicar a hepatite C da face da Terra até 2030. Então, quem é hoje em dia a primeira causa de cirrose, câncer e transplante, está tendendo a ser erradicada, e aí a doença gordurosa vai substituí-la, provavelmente, como primeira causa. Tá? E dos pacientes cirróticos, ou não, certo? Você pode ter evolução para hepatocarcinoma mesmo sem cirrose. Então, entre os cirróticos, 10 a 20% vão desenvolver hepatocarcinoma. Tá? E a doença gordurosa, hoje em dia, representa 10 a 40% dos casos de CHC no mundo. Bom, vou interromper meu compartilhamento agora para você falar a parte dela, e aí depois eu volto para complementar a parte da avaliação hepática propriamente dita da doença gordurosa. Lúcia? Tá muda, Lúcia? Tô muda. Libera aí. Pronto, agora. Deixa eu só ver aqui. Aí, viu? Rapidinho. A gente testa, dá certo. Na hora de fazer. Sempre assim, a gente está há 2 anos nesse esquema e ainda não está 100% afeito a ele. Estava assim, aparecer a janela. Vamos lá. Então, gente, eu vou ser um pouco mais prolixa aqui, Norma, porque a gente vai falar um pouquinho de por que é obesidade, né? E o que a gente espera disso aí, desses números tão elevados que Norma falou. Então, como ela bem disse, né? Essa é uma pandemia que está junto com a obesidade, né? Então, cresce em paralelo. Eu me lembro que quando eu comecei a falar de esteatose, acho que o doutor Ney, que muitos de vocês conhecem, né? Nosso grande formador de endocrinologistas em Pernambuco, ele fez, olha, eu tenho 50 anos de prática clínica e eu nunca vi nenhum paciente morrer de cirrose, nenhum obeso morrer de cirrose. E aí hoje a gente escuta a Norma dizer que vai ser a causa número 1 de transplante hepático. E eu acredito que quem trabalha com obeso e quem trabalha com hepatologia, né, já viu algum paciente cirrotizar sem nunca ter bebido, né? Então, os números publicados recentemente mostram que há um aumento de obesidade na população adulta, né? E que essa projeção é realmente muito grande, principalmente quando associado também ao diagnóstico de diabetes. Então, esse aqui é mais ou menos o mapa que Norma mostrou. Então, a gente vê que
o aumento crescente aqui de diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica, ela bate com os maiores aumentos das populações com maiores números em relação à obesidade. Então, aqui Estados Unidos, Israel, México, Brasil, China, os países árabes, né? Então, é onde a gente tem visto o maior aumento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, existe uma relação, né, muito elevada de esteatose com obesidade. Então, quando você pega, essa foi uma casuística lá do Hospital das Clínicas, os pacientes que foram para uma cirurgia metabólica, ou seja, não tinham um IMC acima de 35, quase 90% desses pacientes tinham esteatose hepática, e como Norma colocou, mais de 25% aqui nessa população, né, 32% tinham a doença hepática gordurosa grau 1 e 45% tinham esteatose hepática grau 2, né? Então, é como ela disse, um quarto da população mundial tem doença hepática gordurosa, mas se a gente pega os pacientes obesos, isso aí aumenta muito, vai para quase 90%, e desses, mais de 30% podem ter a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, a obesidade é um problema real e frequente, né? O que a gente precisa alertar é que ela cresce, essa incidência, em adultos e principalmente em crianças, né? E está relacionado com a taxa de obesidade, síndrome metabólica e, por consequência, diabetes. Então, quanto mais você expõe, mais precocemente, a um fator de risco metabólico, maior a chance das complicações metabólicas virem daí, aí que a gente chama atenção para a mortalidade cardiovascular. Então, a obesidade, ela é uma doença sistêmica, né? A gente sabe que é uma causa importante de mortalidade por doença cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doença renal crônica, perfil lipídico heterogênico, apneia do sono e NASH. Então, obesidade aqui também leia-se síndrome metabólica, né? Que foi o que Norma definiu ali, colocando alguns dos critérios da síndrome metabólica, como a dislipidemia heterogênica, que é um triglicerídeo elevado com colesterol HDL, que é o bom colesterol baixo, uma circunferência abdominal maior do que 95 para homens, né, maior do que 85 para mulheres, pelos critérios da IDF, presença de hipertensão ou diagnóstico recente de hipertensão em tratamento, diabetes. Tá? Então, quando você junta três desses 5 fatores, você tem um paciente com síndrome metabólica, e aí esses pacientes eles têm um risco maior de desenvolver a mortalidade cardiovascular, assim como também os pacientes com NASH. Então, por que se preocupar com os pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica ou esteatohepatite não alcoólica, que a gente chama de NASH ou NAFLD, né, em inglês? Primeiro, pela alta prevalência, como a gente viu aí, em comunidades urbanizadas, né, causas comuns de testes hepáticos anormais, né, e aí rivaliza com a hepatite alcoólica e hepatite C crônica, né, como motivo de encaminhamento para o gastroenterologista. A NASH é a causa principal de cirrose, né, hoje uma causa potencial de cirrose, que vai se tornar uma causa principal, provavelmente, né, então a cirrose criptogênica, como foi descrita lá em 1980, hoje sabe-se que tem causa metabólica e pode levar a doença hepática terminal. Para a gente, endocrinologista, clínico, a gente fica no meio ali, né, do sanduíche, né? Então, o paciente começa a ter esteatose, o paciente vai ter cirrose, mas o risco durante a vida dele vai ser de morte cardiovascular, pelos mecanismos relacionados à síndrome metabólica, pelos mecanismos relacionados à dislipidemia, hipertrigliceridemia elevada, à obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia, que no final das contas aumentam a inflamação subclínica do paciente. A gente não pode esquecer também a esteatose hepática, que é uma causa de não função primária de enxerto após transplante de fígado, né? É um papel determinante a questão metabólica do NASH na patologia de outras doenças. Então, pacientes que têm hepatite C e cirrose alcoólica, eles podem ter potencialmente um prognóstico pior. E também, como Norma falou, o papel da NASH, esteatose hepática, na hepatocarcinogênese, né? Isso é muito importante. Então, quais as dificuldades no diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica ou metabólica? Particularmente, eu acho o termo metabólico bastante feliz, porque a gente já vai no cerne da questão, né? Na causa principal, que é o metabolismo.
de gordura, principalmente. Então, primeiro é a falta de conhecimento da doença hepática gordurosa entre os pacientes e profissionais da saúde, né? A natureza inicialmente assintomática da condição, então, na verdade, você tem que pesquisar, e a falta de ferramentas para o diagnóstico ser padronizado, né? Então, assim, a biópsia hepática, como Norma falou, ela é o gold standard do diagnóstico, porém, a gente não vai sair biopsiando todo mundo. Aí a gente tem ultrassom, que já é um método que pode ser falho, que varia de pessoas que fazem, né, do radiologista para outro radiologista. Aí a gente tem ressonância, mas a ressonância é cara e não é acessível para todo mundo. Aí a gente tem a elastografia, que também não é amplamente difundida. Então, eu queria só me deter a esses slides aqui, que falam, é um estudo que fala sobre a percepção de saúde com relação aos pacientes que têm doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, esse estudo foi realizado com 375 participantes, certo? Desses, 349 completaram e avaliou percepção geral da saúde autorrelatada. Então, o paciente dizia como estava a sua saúde, hábitos de atividade física, frequência de consultas médicas, escala no impacto de fadiga e ultrassom abdominal seriado. Então, eu vou falar dos que estão em vermelhos: a percepção geral da saúde, frequência de consulta médica e ultrassom abdominal. Então, desses pacientes que foram investigados, 28 desenvolveram doença hepática gordurosa, 119 não desenvolveram, dos pacientes que tinham fígado normal na primeira avaliação. Dos 66 pacientes que já tinham alteração, 24 apresentaram remissão e 42 persistiram com NAFLD. Então, você veja que aqui a gente pode observar uma progressão importante de quem não tinha doença para obter a doença e dos que tinham a doença para manter a doença, né? E aí, o que esses pacientes acharam deles próprios? Então, a média de IMC era maior, principalmente dos pacientes com NAFLD. A média da cintura abdominal também era maior, tanto em homens como em mulheres. Os pacientes, comparados aos pacientes que tinham fígado normal, já tinham diabetes diagnosticado. Aqui o fígado normal a gente vê uma média até um pouquinho acima, né? Mas aqui com certeza já tinha. O triglicerídeo também era um pouquinho maior, certo? Então a gente percebe que esses pacientes com NAFLD eles já tinham de base alguma alteração metabólica ou de peso ou de glicemia, tá? E aí, na avaliação do estado de saúde, na autoavaliação do estado de saúde, vejam que aqui em preto são os pacientes com NAFLD e aqui em branco são os pacientes com fígado normal. Muitos deles se classificaram como com saúde muito boa, mesmo os que tinham NAFLD, mesmo os que tinham hemoglobina glicada um pouquinho alterada. E a maioria era, no mínimo, bom, não muito boa e não está boa de jeito nenhum, foram pouquíssimos, né? Com relação ao IMC, como a gente destacou, o IMC foi maior naqueles pacientes que já tinham NAFLD e aqueles pacientes com IMC um pouquinho mais baixo também apresentavam NAFLD, mas a maioria já tinha fígado normal. Então, veja que mesmo ele já tendo alguma doença de base, ele se autodenominou como estado de saúde bom. E aí, como foi a progressão de visitas desses pacientes, do generalista para o especialista? Então, por ano, esses pacientes tiveram basicamente o mesmo número de visitas que os pacientes que não tinham esteatose, certo? Com fígado normal, tá? Praticamente não variou, certo? E o encaminhamento também para o especialista também praticamente não mostrou nenhuma diferença, ou seja, é como se aquele paciente fosse um paciente de fator de risco igual ao paciente não esteatótico, que a gente vai ver que não é. Então, os pacientes very good, né, aqueles pacientes muito bons, né, tiveram um segmento de repetir ultrassom no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, praticamente igual ao dos pacientes previamente diagnosticados. Então, não houve nenhuma diferença de conduta naqueles pacientes que já apresentavam esteatose hepática, na autopercepção da sua saúde e no segmento para um especialista que pudesse modificar essa trajetória desse paciente. Então, em conclusão, a presença de esteatose hepática sem doença hepática clinicamente significativa não teve impacto na percepção da autossaúde dos pacientes e dos médicos generalistas. Mas será que só a esteatose hepática detectada, será que ela não tem nenhum impacto na vida desse paciente?
Então, só para a gente falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da NEST, já que nós já falou da história natural, tudo começa com o aumento da ingesta alimentar, né? Ou alguma alteração na capacidade do fígado de exportar gordura, né? Então, a gordura ela fica aprisionada dentro do fígado, que leva ao processo da esteatose. Essa esteatose intrahepática, ela é responsável por algum grau de resistência insulínica hepática, tá? Então, eu vou ter mais insulina e vou produzir mais glicose também, vou aumentar a produção hepática de glicose. E com isso, eu vou também aumentar a exportação da VLDL, certo? Então, nessa resistência insulínica, eu vou promover uma ativação chamada lipogênese de novo, e essa lipogênese de novo é justamente a capacidade do fígado de exportar VLDL, que no final das contas vai se demonstrar como hipertrigliceridemia. Então, além da ingesta aumentada, redução calórica, inatividade física, utilização de álcool, fatores genéticos, né, que vão corroborar para esse aumento da lipólise, aumento da adipocitocina, citocinas inflamatórias, redução da adiponectina, que é a proteína do bem produzida pelo tecido adiposo, certo? Nos pacientes obesos ela vai estar diminuída, eu vou ter essa deposição, essa esteatose. E aí, aqui a gente pode levar a uma forma ativa, uma esteatohepatite, né, uma forma de inflamação ativa, onde eu vou ter uma disfunção mitocondrial, levar um estresse, oxigênio reativo, tá? E ativação das células de Kupffer intrahepáticas, que vão levar à morte do hepatócito, e ativação da célula estelada, que vai levar à formação da fibrose hepática. Então, na evolução dessa simples gordura hepática aqui, eu vou ter a progressão para um tecido inflamatório, caracterizado pelo baloneamento, né? E vou ter a progressão para formas mais graves de morte de hepatócito com formação de tecido fibroso. Então, é nesse momento aqui da esteatohepatite ativa, onde eu vou ter um maior número de citocinas inflamatórias, ativação de TNF-alfa, ativação de CK18, redução ácido hialurônico, né? Então, eu vou ter toda uma alteração intracelular, molecular, que vai levar à morte do hepatócito. Então, dentro disso, a gente dosou a interleucina 6, o TNF-alfa e o CK18, que é o marcador de morte celular, e a gente encontrou que todos esses pacientes obesos que tinham NASH diagnosticado por biópsia hepática tinham esses fatores elevados, além de ter uma adiponectinemia baixa. Então, é comprovado que no sangue periférico e no RNA intrahepático dessas substâncias, você vai ter um aumento da atividade inflamatória, e essa atividade inflamatória, ela se traduz em doença metabólica. Então, essa associação da NASH com diabetes, ela é bidirecional. Diabetes piora a doença hepática gordurosa não alcoólica, assim como a doença hepática gordurosa não alcoólica piora o diabetes, tá? E isso fica claro nesse estudo aqui, onde ele fez uma avaliação das enzimas hepáticas, ALT e gama-GT. E ele viu que, quando ele pega os maiores níveis de gama-GT e ALT juntas, ele consegue predizer um risco de diabetes, maior incidência de diabetes nessa população que tem elevação das enzimas hepáticas. Então, ele nem fez biópsia, ele só está analisando laboratório, e nem é a melhor avaliação que você faz do paciente com NASH, porque nem todo paciente aumenta a enzima hepática. E o outro dado, também extraído dessa grande análise feita por esses dois autores, é a presença de esteatose pelo ultrassom. Então, a simples presença de esteatose pelo ultrassom também foi um fator que levou ao diagnóstico de maior incidência de diabetes. Então, independente dos outros fatores de risco para diabetes, para obesidade, sedentarismo, só o fato de ter a esteatose hepática já aumentou em 2,5 vezes o risco do paciente ter diabetes no futuro, tá? Então, isso eu sempre digo para os pacientes, olha, não é só uma esteatose, é uma forma da gente visualizar a gordura sendo depositada no lugar errado, né? E aí, esse outro estudo de avaliação de morte
durante 28 anos, um estudo sueco, na coorte de 28 anos, de pacientes que tiveram esteatose e foram biopsiados, certo? Mostrou que, bom, enquanto ele tinha esteatose simples, a mortalidade dele foi semelhante à população geral. Mas quando ele desenvolveu baloneamento e fibrose, esses pacientes tiveram uma queda na sobrevida, provavelmente por inflamação. E aí, quando eles foram avaliar por que eles tiveram essa mortalidade, eles elencaram aqui as principais causas de morte, como cirrose, câncer hepático, câncer extrahepático, diabetes, doença cardiovascular, uso de álcool e acidente ou envenenamento, e eles encontraram que a principal causa de morte desses pacientes ao longo de 28 anos que foram biopsiados, que tiveram NASH, principalmente a forma inflamatória, foi doença cardiovascular. E a segunda causa de morte foi câncer extrahepático. E somente a terceira causa de morte correspondeu ao câncer extrahepático, a segunda causa de morte, e somente a terceira causa de morte foi o câncer hepático. Então, é o que eu digo, ao longo da vida desse paciente existe um risco maior de morrer de doença cardiovascular ou de outro tipo de câncer que está relacionado com o status inflamatório do que do câncer hepático. E esse outro estudo também trouxe mais ou menos os mesmos resultados, mostrando que a prevalência de pacientes com doença cardiovascular, com doença hepática gordurosa não alcoólica, teve associação com a doença cardiovascular entre pacientes diabéticos tipo 2. Então, quando aqueles pacientes foram diagnosticados com NEFLD, que nessa coorte foram 1.974 pacientes, 70% dos pacientes, eles encontraram uma maior mortalidade de doença coronária, doença cerebral, doença arterial periférica e o composto das três doenças nos pacientes com NASH. Então, existe uma associação importante de mortalidade cardiovascular nos pacientes com doença inflamatória. Bom, então, por que isso acontece? Então, como a gente falou, existe essa relação, né, com diabetes, com obesidade e com a síndrome metabólica. Então, nada mais é do que vários fatores reunidos que aumentam justamente a doença cardiovascular. Então, você vai ter uma condição de hiperinsulinemia, uma diminuição do clearance da insulina, um aumento da resistência insulínica hepática por conta daquele adipócito gordo, né, aquele adipócito cheio de gordura, certo? Um aumento da produção de glicose, que vai levar ao diabetes tipo 2 e a maior risco de aterogênese, como a gente sabe, a hiperglicemia é um fator para aterogênese, maior inflamação, maior circulação de citocinas inflamatórias, também levando a aterogênese, um perfil de lipídico aterogênico, como aumento do triglicerídeo e redução do HDL, certo? E aumento de apolipoproteínas B, que estão presentes no colesterol intermediário, no IDL, certo? E no VLDL, que no final das contas é a expressão de triglicerídeo, e a doença cardiovascular, como menor geração de ATP, de substrato energético, lipotoxicidade, isquemia e disfunção diastólica, levando à disfunção miocárdica. Então, tudo isso leva a um desfecho de maior mortalidade cardiovascular nesses pacientes. Então, aquela rodinha que eu mostrei que tinha aqui no centro a obesidade, eu posso colocar a esteatohepatite não alcoólica, né? Maior mortalidade por doença cardiovascular, aumenta 2 vezes o risco de diabetes, leva a doença renal crônica, tem um perfil lipídico aterogênico e também agrava a apneia do sono, e a apneia do sono agrava a esteatohepatite. E aí a gente tem uma explicação mais recente, e eu só vou mostrar esse slide porque a gente vai falar sobre a dieta, né? É justamente a interação entre o fígado, o tecido gorduroso e o pâncreas, né? Então, você tem aqui no fígado, diante de um balanço energético positivo e uma resistência insulínica. Bom, então, como eu estava falando, existe esse ciclo das células irmãs, né, de Roy Taylor, onde existe um papel importante do fígado, né, na produção de gordura hepática, na exportação da VLDL, levando a uma maior quantidade de triacilglicerol para a ilhota pancreática, certo? Levando a uma dediferenciação da célula beta, então levando a uma condição de dano da célula beta, com menor resposta à insulina, a uma dada ingesta de glicose,
aumentando a glicose pós-prandial, aumentando a secreção basal de insulina e agravando a resistência insulínica hepática. Então, a simples gordura do fígado, ela tem um componente de levar a um dano hepático, certo? Através dessa dediferenciação da célula beta, com dificuldade de exportar insulina, de mandar insulina para manter uma homeostase da glicose adequada, e essa glicose inadequada pela condição da hiperglicemia e do aumento da secreção de insulina agrava, né, causando um ciclo vicioso entre a célula hepática e a célula pancreática, tá? Então, por isso que a gente tem que quebrar esse ciclo. E como é que a gente quebra esse ciclo? A gente quebra esse ciclo diminuindo a ingesta calórica, a gente quebra esse ciclo melhorando a resistência insulínica, a gente quebra esse ciclo impedindo hiperglicemia. Então, é aí onde eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Então, o tratamento, o que a gente pode abordar nesse paciente? Então, são 3 pontos. Esse é um assunto tão interessante que, recentemente, a Associação de Cardiologistas Americanos colocou um statement, né, falando sobre isso, alertando os cardiologistas sobre o risco da presença da esteatose hepática e da esteatohepatite. Então, quais as 3 principais funções de você tratar, né? Preservar a função hepática e prevenir a progressão para doença hepática terminal, carcinoma hepatocelular, prevenir e tratar complicações metabólicas, diabetes, lipidemia e síndrome metabólica, e prevenir as complicações, sobretudo cardiovasculares, que é a principal causa de morte desse perfil de pacientes diabéticos, dislipidêmicos e com síndrome metabólica, e agora também com a manifestação hepática da síndrome metabólica, que é a esteatose hepática, né? Então, a maioria das coisas que eu vou dizer aqui, elas têm em comum o tratamento dessas 3 alterações, tá? Então, a gente vai começar com estilo de vida. Então, o estilo de vida tem um papel importante no desenvolvimento e no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, a hipertrigliceridemia é um grande marcador de uma dieta inadequada, então o paciente que tem esteatose com hipertrigliceridemia pode fazer uma restrição calórica, porque ele vai responder, né? A hiperglicemia, especialmente a hiperglicemia pós-prandial, que é aquela que a gente nem sempre está apto a identificar, né? Porque a maioria dos pacientes faz o exame em jejum, né? Resistência insulínica e ganho de peso também estão associados à progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica. E o que é preciso a gente fazer para reverter essa condição metabólica? Pelo menos reduzir a ingestão de carboidratos e perder mais ou menos 10 a 20% do peso original, do peso inicial, né? Estimular a atividade física, tá? Para poder aumentar o gasto calórico. Então, tem alguns estudos clássicos com relação à atividade física, como o Luca-Red. O Luca-Red foi um estudo que foi realizado durante um período de mais ou menos 1 ano, pacientes que tinham 8 anos, pacientes que tinham diabetes, pacientes que tinham obesidade, IMC acima de 35, uma idade próxima de 60 anos de média, e aí eles foram submetidos a uma intervenção significativa, uma intervenção de mudança de estilo de vida, com perda de peso e aumento da atividade física e dieta, ou apenas uma educação, uma alteração usual dessas que a gente dá em consultório. Olha, vai perder peso, reduz a alimentação. E aí esse estudo, ele tem vários braços, um deles é para avaliar o risco da mortalidade cardiovascular, que na verdade nesse estudo ele foi nulo, mas ele avaliou um braço de pacientes com esteatose hepática, o Fat Liver Ancillary Study. E aí o que ele mostrou? Que pacientes que foram submetidos a uma intervenção mais rigorosa, que foram aqueles pacientes com atividade física, com perda de peso, eles tiveram uma redução na esteatose versus o grupo que fez uma atividade standard, né, vamos chamar assim. Então, 50,8 versus 22,8, certo? E após 12 meses desses pacientes serem analisados, menos pacientes no grupo da intervenção ativa tiveram NAFLD comparados aos pacientes que tiveram uma intervenção standard, certo? Então, mostrando que a atividade física e perda de peso são muito importantes, e foi daí que se tirou o número máximo de pelo menos 10% de perda de peso para que você possa melhorar a esteatose.
Um estudo bastante emblemático que gerou a hipótese do ciclo das células gêmeas, né, fígado e pâncreas, certo? Foi esse aqui, o DIRECT. O DIRECT foi um estudo feito em ambiente de atenção primária de saúde, certo? Na Escócia, certo? E aí os pacientes foram submetidos a uma dieta bastante hipocalórica, 600 calorias, dietas líquidas foram dadas para esses pacientes, certo? E a avaliação dos desfechos primários foram perda de 15 quilos ou mais, e remissão do diabetes, certo? Uma hemoglobina menor do que 6,5 por 2 meses, na ausência de todos os medicamentos antidiabéticos até o início do mês 12, tá? E no mês 12, os pacientes deviam ter medido seus lipídios séricos, atividade física, qualidade de vida, tá? E aí, o que eles acharam? Que esses pacientes que utilizaram essa alimentação bastante restrita, um quarto desses pacientes tinham diabetes ainda até 6 anos de duração, quase a metade realizaram a intervenção, certo? Mantiveram remissão por 12 meses, e uma redução importante de peso de torno de 10 quilos foi encontrada no grupo de remissão do diabetes, tá? Então, aqui a gente tem, pacientes que fizeram um grupo de intervenção no primeiro ano, tá? O percentual de perda de peso de mais de 15 quilos chegou a 24%, e ao final de 2 anos esse percentual já não era tão bom, mas ainda assim, os pacientes que chegaram a 2 anos tiveram em torno de 35% de remissão do seu diabetes, tá? Mas o mais interessante desse estudo é que o estudo mostrou que aqueles pacientes que obtiveram a melhor resposta com relação à remissão do diabetes foram justamente os pacientes que tinham gordura intramiocelular e gordura hepática. Então, os pacientes que conseguiram perder peso e mobilizar a gordura hepática e a gordura intramiocelular aumenta a resistência insulínica periférica e a gordura hepática aumenta a resistência insulínica hepática, como a gente mostrou anteriormente. Então, os pacientes que tiveram a capacidade de reduzir o diabetes foram os pacientes que mais tinham acúmulo de gordura em locais ectópicos, né? Sem ser um tecido adiposo. Em relação à dislipidemia, existe um pouquinho de medo de se tratar pacientes que tenham colesterol ou triglicerídeo elevado por uma relação que existe com doença, com alteração de enzimas hepáticas com relação à estatina. Então, é importante a gente falar para a população, né, para os colegas que não são especialistas em doença hepática e não são endocrinologistas, que, na verdade, a utilização das estatinas, uma conclusão dessa meta-análise, ela foi segura com relação à função hepática, tá? Então, foram testados várias substâncias, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, e não houve uma piora da função hepática nesses pacientes, porque eles tinham esteatose hepática e enzimas hepáticas tocadas. Então, a Associação do Estudo para as Doenças do Fígado, a Associação Americana para o Estudo das Doenças Hepáticas, ela recomenda que se utilize estatina para aqueles pacientes que tiverem dislipidemia, principalmente hipercolesterolemia, e também o tratamento com fibrato para aqueles pacientes que têm hipertrigliceridemia severa, nível de triglicerídeos acima de 500 ou acima de 1.000. Em relação a diabetes, obesidade e síndrome metabólica, a gente também tem alguns estudos com essa população, na verdade, muitos estudos, né? A maioria é nessa população. Então, a gente vê pacientes que utilizaram vitamina E e pioglitazona no estudo PIVANS, certo? Mostrando que, em relação à vitamina E, ainda há alguma dúvida, certo? É recomendado para pacientes com diagnóstico de NASH, de inflamação. A dose é 800 unidades dia, mas a gente sabe que alguns pacientes têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata, e aí a dose ficou em 400 unidades dia. Também houve algum benefício em crianças, mas a vitamina E, por não ser totalmente segura, nos pacientes não diabéticos, acredita-se que pode ser usada, mas com cautela, né? E um antidiabético oral, a pioglitazona, certo? Um estudo feito com biópsia, detectou pacientes com esteatohepatite, observou melhora nos níveis de TGP, né, ALT, esteatose e até inflamação hepática, tanto em pacientes diabéticos como não diabéticos. Acredita-se que o benefício também seja para pacientes não diabéticos
e também diabéticos, lembrando dos efeitos colaterais da pioglitazona, que podem ser em mulheres menopausadas, fratura, e pode ser em pacientes com insuficiência cardíaca, grau 3 e 4 da classificação de Mirra, eles não devem ser utilizados, tá? Em relação ao tratamento com metformina, uma medicação extremamente utilizada para o tratamento do diabetes, na verdade, a medicação de base para o tratamento do diabetes, a metformina ela não tem estudos robustos, certo, de benefício de esteatose hepática, esteatohepatite, tá? Então, ela não tem a recomendação para o tratamento específico da NASH, aliás, nenhuma medicação tem, mas a metformina de todos é que tem a menor evidência, tá? Porém, existem alguns outros benefícios da metformina que não devem ser negligenciados, tanto para o paciente diabético, certo, sem NASH, como para o paciente diabético com NASH, porque ela aparentemente tem um efeito positivo naqueles pacientes que têm risco de doença hepática carcinomatosa, na carcinogênese do tumor hepático. Então, aqui mostrando para vocês os resultados do estudo PIVENS, né, onde a gente utilizou a pioglitazona com a vitamina E, tá? Então, aqui é o placebo, vitamina E e pioglitazona, e o grupo que utilizou vitamina E versus o placebo e pioglitazona versus o placebo. Então, houve benefício com relação à inflamação lobular, baloneamento hepatocelular e fibrose. Então, esse estudo, além de outras meta-análises, né, que avaliaram a pioglitazona, colocam pioglitazona como sendo uma droga segura, certo, para o tratamento do paciente com inflamação. Bom, mais recentemente, desde 2011, a gente tem os análogos do GLP-1, que é uma classe terapêutica que vem evoluindo bastante no tratamento do diabetes e da obesidade, certo? A liraglutida é uma representante dessa classe. Tá? A liraglutida é que tem a formulação para utilizar em pacientes diabéticos e não diabéticos com finalidade de perda de peso. Então, a liraglutida tem estudo com biópsia nos pacientes com NASH, confirmando NASH com biópsia, tá? E aí eles utilizaram 1,8 de liraglutida comparados ao placebo de liraglutida. E aí a gente tem realmente uma melhora em todos os padrões da inflamação, da esteatose, da fibrose. Então, tiveram melhoria na histologia hepática com resolução da NASH ou nenhuma piora na fibrose. Então, de 9 pacientes, dos 23 pacientes com liraglutida, tiveram resolução de NASH versus 2 dos 22 pacientes com placebo. Apenas 2 com liraglutida tiveram piora de fibrose versus 8 pacientes, 36% dos pacientes que utilizaram placebo. Houve uma perda de peso de 5,3%, certo? Enquanto que nos pacientes que não utilizaram lira não houve perda de peso, houve uma melhora da glicemia de jejum e houve redução da ALT e da hemoglobina glicada nos pacientes que utilizaram liraglutida. Então, a gente tem uma droga que atua na perda de peso, uma droga que atua no controle glicêmico e uma droga que atua na redução da inflamação e esteatose desses pacientes. A gente tem uma outra gama de drogas também que estão aí na avaliação, né, de tratamento da esteatose hepática, mas o que ainda continua visível é o análogo do GLP-1. Então, a gente tem estudos com a semaglutida, que são estudos de GLP-1 de ação semanal, certo? E estudos com o inibidor da SGLT2 comparados com a PIO, certo? Então, os inibidores da SGLT2 também são uma classe de antidiabéticos orais que atuam reduzindo a absorção da glicose em nível renal. E o que a gente obtém aqui? A gente vai falar dos estudos da SEMA, são mais robustos. Então, aqui eu tenho os estudos pivotais do lançamento da semaglutida mostrando a potência em relação à perda de peso. Então, são estudos de monoterapia ou comparando com outros hipoglicemiantes antidiabéticos orais, como sitagliptina, ou outro GLP-1, análogo GLP-1, como a exenatida, ou com insulina, mostrando que, independente da associação, mesmo com insulina, que geralmente leva a ganho de peso,
há uma redução de peso nos pacientes que utilizam a semaglutida. Então, ele é potente em relação à redução de peso, e recentemente foi publicado um estudo no New England, onde mostrou que semaglutida, utilizada nas doses de 0,4 miligramas diário, aqui foi o uso diário, mas equivaleu a uma dose de 1 miligrama, que é a dose máxima de semaglutida que a gente tem atualmente, certo, no Brasil, até a dose de 2,4 miligramas, que é a dose que vai ser lançada no Brasil, que é a semaglutida strength, ou seja, semaglutida numa dose mais alta, né? Mostrando que houve uma redução, certo, dos endpoints primários com relação a desfecho de esteatose e desfecho de piora da NASH. Tá? Então, houve uma melhora, certo, dos desfechos hepáticos nos pacientes que utilizaram semaglutida. E também revisões sistemáticas envolvendo os inibidores de SGLT2 em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Aqui, estudos que não envolvem biópsia, como foram os que foram realizados com a liraglutida, por isso que a gente termina valorizando mais a liraglutida como uma medicação para tratar pacientes diabéticos que têm esteatose hepática, né? Embora os pacientes diabéticos que tenham disfunção cardíaca e obesidade, hoje a gente já considera o inibidor SGLT2 até como primeira droga, antes mesmo da metformina, ou pelo menos em associação com a metformina. Então, esses estudos com os análises, com os inibidores da SGLT2 mostraram uma melhora nos níveis de ALT na utilização, melhora nos níveis de AST e melhora, no final das contas, nos níveis de gama-GT. Tá? Então, muitos desses estudos mostraram benefício com relação à função hepática. Mais uma vez, eu reforço que muitos desses estudos utilizam parâmetros clínicos, ou, mais recentemente, alguns estudos com ultrassom e elastografia, mas que também são estudos limitados. Só para a gente completar essa gama de tratamentos que a gente está falando aqui, a gente fala do tratamento cirúrgico, né, tratamento com a cirurgia bariátrica. Ela não é considerada um tratamento específico para tratar a doença hepática gordurosa, e ela tem um senão com relação a pacientes que já tenham cirrose hepática, né? A recomendação, né, atual da Sociedade de Hepatologia é que não devem ser utilizados em pacientes que tenham hipertensão portal. Então, nessa meta-análise, uma meta-análise de estudos de 15 estudos, tá, com 766 biópsias, houve redução significativa do índice de massa corporal, melhora de esteatose que chegou a 82%, certo, dos pacientes, esteatohepatite, uma melhora de 83%, redução de fibrose de 65% e resolução completa da NASH em 70%. Aqui a avaliação histológica de baloneamento e de fibrose. Então, o que é que a gente precisa para o tratamento futuro da NASH? Então, até nenhum momento não tem nenhum fármaco especificamente direcionado para o tratamento da NASH, mas há estudos nessa condição de avaliação de desfecho hepático nesses novos antidiabéticos orais, análogos de GLP-1 e do SGLT2, certo? O fármaco ideal seria um fármaco que pudesse, a curto prazo, reduzir inflamação hepática e fibrose, melhorar a sensibilidade insulínica e complicações metabólicas, e a longo prazo reduzir desfechos cardiovasculares e hepáticos, esses desfechos cardiovasculares, esses que não dá tempo da gente detalhar, mas que foram encontrados nos estudos com semaglutida, liraglutida e inibidor da SGLT2, tá? E assim eu encerro a minha apresentação, né, com essa imagem da mitologia grega, né, do castigo que recebeu aqui Hércules por ter ajudado, onde ele tinha todo dia lá uma bolsa, comia o fígado dele e o fígado dele se regenerava. Então é isso que a gente espera dos nossos pacientes com esteatose, com esteatohepatite, que eles possam não evoluir para a fibrose, que a gente possa encontrar um tratamento ideal para esses pacientes. Norma, passa aí para você. Pronto, então aproveitando aí a deixa aí do Prometeu Acorrentado, tá? Vamos procurar ver mais, digamos, quais seriam as consequências da doença gordurosa para
diretamente para o fígado. Tá? A gente já viu que as doenças hepáticas não são a principal causa de mortalidade nesses pacientes. Eles morrem, principalmente, como você falou, de doença cardíaca e de câncer extrahepático, mas cada vez mais a gente tem visto eles adoecerem do fígado. Tá? E às vezes eles adoecem do fígado na cara da gente, sem a gente perceber. Então, eu gostaria muito que a realidade NEI ainda fosse a realidade da gente hoje em dia, mas não é. Não é, e a gente tem visto, a gente que trabalha aqui na ponta do iceberg, né, com os pacientes que procuram a gente do ponto de vista hepático, a gente tem visto muita coisa triste nisso. Bom, para poder retomar a discussão do ponto de vista hepático, vamos relembrar aquele caso que eu falei no começo, tá? Então, era um paciente jovem, 35 anos, que tinha um consumo de álcool razoável, tá certo? IMC de 31, de lipidemia, hipertensão leve, intolerância à glicose, tá? E aí, como todo bom tigrão, como esses pacientes sempre fazem, volta 5 anos depois. 5 anos depois, ele volta tomando metformina 500 miligramas por dia, achando que com isso estava fazendo tudo que precisava fazer, tá? Não tinha mudado o estilo de vida, não tinha perdido peso, pelo contrário, o IMC, que era 31, foi para 33, a glicemia, que era 112, foi para 200, a glicada, que era 6 e pouco, foi para 7,8. Tá? E ele viveria apenas um discreto desconforto no hipocôndrio direito. Nessa ocasião, ele já tinha transaminases aqui bem limítrofes, com gama-GT bem elevada, tá? E ultrassom já mostrando hepatomegalia. Então, não era apenas só esteatose, você tinha esteatose com hepatomegalia. Tá? E aí a gente pensa, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica? E tem que lembrar que isso é uma condição geralmente assintomática, que você tem que fazer uma busca ativa dos casos. E vem a pergunta, né? Então, em quem se deve fazer essa pesquisa e como fazer essa pesquisa da doença gordurosa? Tá? Então, se a gente pensa em avaliar a presença da doença gordurosa hepática através de transaminases, a gente vai cair no ponto do vigário, tá certo? Tem uma baixíssima sensibilidade. 80% dos pacientes com doença hepática gordurosa podem ter transaminases inteiramente normais, tá certo? Eu já tive o desprazer de acompanhar uma paciente antes da gente ter a elastografia e antes da gente ter as outras opções que a gente tem hoje em dia, que eu vou falar. A paciente que eu acompanhei durante mais de 10 anos, transaminases são normais. Teve uma vez só nos 10 anos que a transaminase alterou. Isso é só uma gordurinha no fígado, tá? E quando a gente teve a opção de fazer uma elastografia, a gente viu que ela tinha uma fibrose grau 3, quase grau 4. Então, não confie em transaminases normais. Transaminases em doença gordurosa não conseguem estadiar doença de uma forma efetiva. Você pode ter um paciente com esteatohepatite fibrosando na sua cara com transaminases normais, como eu já vi também o outro lado da moeda, pacientes com transaminases de 200, 300, biopsiar e sem esteatose simples. Então, não tem uma fidedignidade boa de jeito nenhum. Você pode até acompanhá-las para avaliar a resposta ao tratamento, mas não para avaliar a gravidade da doença. Então, como eu falei no começo, ainda assim, falando aqui matéria para screening, né? Então, o que a gente mais faz, não só a gente, mas o mundo inteiro mais faz, é a ultrassonografia. Lembrando que a ultrassonografia pode ter uma sensibilidade subótima nos pacientes quando a esteatose não é muito intensa, quando a esteatose é menor do que 20%. E um grande problema que a gente tem da ultrassonografia é no paciente muito obeso, principalmente com muita obesidade abdominal. O ultrassom não gosta de gordura. Então, manípula adiposo de abdômen muito espesso atrapalha a transmissão das ondas de ultrassom e pode dificultar seu diagnóstico não só da presença de esteatose, quanto de achados sugestivos de cirrose, quanto até dos próprios nódulos hepáticos. Tá? Existe a opção nos lugares onde tem FibroScan, infelizmente a gente não tem FibroScan em Pernambuco, em que tem o CAP, que é um acréscimo a mais que ele vai no FibroScan, que ele quantifica a gordura. Já existem alguns aparelhos de ultrassom que conseguem fazer quantificação de gordura, então tem alguns lugares na cidade onde a gente já consegue fazer isso, e sempre de forma assim, para poucas pessoas, né, vai ser paciente de SUS que vai poder fazer ressonância para isso. Você pode fazer uma ressonância multiparamétrica, em que ela vai te dar uma estimativa do percentual de gordura, de sobrecarga de ferro e de elastografia no exame só. Então, na avaliação laboratorial da gente, a gente precisa primeiro avaliar o dano hepático, se ele existe,
avaliar o metabolismo do paciente e também procurar outras possíveis causas que estejam contribuindo para a esteatose, que não só a síndrome metabólica, tá? Toda avaliação hepática, TGO, TGP, fosfatase, gama-GT e a parte do que é função mesmo, né? Então, albumina, IMR e bilirrubinas. Da avaliação metabólica, ver toda a parte de metabolismo glicídico e lipídico, função tiroidiana, é importante sempre lembrar. Da avaliação etiológica, algumas coisas que são importantes você principalmente descartar, tá? Então, as hepatites virais, se o paciente tiver, se o paciente foge um pouco do fenótipo habitual do paciente de doença gordurosa, ou seja, não é diabético, não é obeso, mas ainda é indicação de você avaliar outras coisas, como, por exemplo, marcadores para doença celíaca, marcadores para doença de Wilson, principalmente se o paciente é jovem, tá? E outra coisa que não está aqui, que é da anamnese, que é investigar com bem detalhes os medicações. Né? E a progressão da doença, como é que ela acontece? Então, é uma progressão lenta. Na maioria das vezes, você vai ter uma doença que vai progredir em décadas. Então, se você vê um paciente de 70, 80 anos, com doença hepática gordurosa, com grau de fibrose, a gente, na maioria dos casos, a gente não se estressa tanto, porque a gente sabe que a progressão é lenta. Mas se você vê isso no paciente jovem, você tem que ficar atento. Você quer que ele chegue aos 80, 90 anos, tá certo? Então, de forma geral, a gente estima, que assim, para quem não é muito habituado à nomenclatura de hepática, a gente gradua a fibrose hepática de F0, que é a ausência de fibrose, até F4, que é a cirrose. F0, F1, F2, F3 e F4, tá? São diagnósticos histológicos que a gente consegue dar uma estimativa disso também por elastografia e por outros métodos. Então, a estimativa de progressão é que pacientes com esteatose simples possam progredir 1 grau de fibrose a cada 14 anos e os pacientes com NASH 1 grau de fibrose a cada 7 anos. Ou seja, o paciente com NASH hoje em dia que não tem fibrose nenhuma, pode ser que com 7 anos ele esteja com fibrose grau 1, com 14 anos fibrose grau 2, né? E assim, a gente lembrar que essa evolução da fibrose ela não é linear. Então, às vezes, quando a fibrose já atinge um F3, a progressão para o F4 costuma acelerar mais isso aí. Tá? E como o Lúcio abordou um pouco, a grande preocupação hoje em dia é com as crianças, tá certo? Então, já são descritos casos de cirrose por doença gordurosa em crianças com 8 anos de idade. A gente tem alguns estudos disso, que, por exemplo, aparentemente a obesidade na fase de infância e adolescência vai ter um impacto metabólico e do ponto de vista de gravidade hepática bem maior do que a obesidade no adulto. Então, tem esse estudo que mostrou que o risco de cirrose no futuro, na idade adulta, aumenta 16% para cada 1 ponto de IMC acima do padrão de normalidade, ou seja, acima de 25, entre crianças entre 7 e 13 anos de idade. Então, ou seja, a cada 1 ponto do IMC, além do normal, em crianças entre 7 e 13 anos de idade, aumenta em 16% o risco de cirrose no futuro. Tá? Então, a gente tem que olhar muito porque as nossas crianças estão comendo, elas estão ficando cada vez mais sedentárias, elas brincam mais de computador e de internet e de televisão do que de jogar bola na esquina, tá certo? E isso tem deixado elas cada vez com percentual de obesidade maior. Outra coisa importante também, bem interessante, isso é um estudo recente, e é um estudo feito na Escandinávia, com metodologia muito bem organizada, tá certo? Em que eles foram comparar pacientes que tinham feito no país como um todo biópsia hepática com diagnóstico de doença gordurosa metabólica. E eles foram recuperar, do ponto de vista de saúde pública, dados sobre as gestações, sobre suas gestações, principalmente sobre peso e IMC da mãe quando estava grávida daquela criança que no futuro vai ter doença gordurosa, tá certo? E eles viram que a obesidade materna era um fator de risco bem importante, tanto para a prevalência de doença gordurosa quanto para a gravidade da doença. Então, os pacientes que nessa biópsia realizada já na idade adulta tinham fibrose hepática, o IMC de suas mães, quando estavam grávidas dele, era significativamente maior, tá? Então, a preocupação com a doença gordurosa tem que começar antes mesmo da criança nascer, tendo atenção para a mãe dela. Bom, eu comecei a falar inicialmente que o diagnóstico de NASH é um diagnóstico histológico, mas que, obviamente, a gente não pode biopsiar cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, tá certo? Então, o que é importante?
é saber se o paciente tem esteatose ou esteatohepatite, ou saber se ele tem fibrose. Então, a gente aprendeu com o tempo que o principal fator determinante de prognóstico não é se é esteatose ou esteatohepatite, é se o paciente tem fibrose ou não. E hoje em dia, a gente já consegue ter uma estimativa bem fidedigna do grau de fibrose, da presença de fibrose hepática, por métodos não invasivos. Então, a biópsia hepática, cada vez a gente faz menos. E ela está reservada basicamente quando a gente está em dúvida se o paciente pode ter outra doença associada à doença gordurosa, tá certo? Então, a gente já tem scores bioquímicos, os dois que a gente usa mais. Isso é francamente disponível nesses aplicativos de calculadora eletrônica ou na própria internet. É só botar no Google, calculadora do FIB4, calculadora do NFS, que você encontra isso facilmente e gratuitamente. Tá? E são dois scores baseados em coisas muito simples. Por exemplo, o FIB4 leva em conta idade, TGO, TGB e plaquetas. Tá? Super básico e barato de fazer isso. O NFS, além disso, leva em conta se o paciente é diabético ou não, o IMC e a albumina. E esses scores, eles têm um valor, principalmente valor preditivo negativo para a fibrose avançada muito alto, tá? Então, se eles são normais, você pode, de certa forma, meio que relaxar que esse paciente provavelmente não tem uma doença hepática mais avançada. Uma outra forma que a gente tem para fazer esse estadiamento seria os métodos físicos, que são basicamente as elastografias. Então, tem várias técnicas de elastografia hoje em dia. O FibroScan é a primeira, é a mais validada no mundo, mas que a gente não tem no meio da gente, provavelmente nunca vai ter, porque é um aparelho caro que só faz isso. Quando hoje em dia, a grande maioria das marcas de ultrassonografia existem já métodos de elastografia acoplado àquilo ali. Só não é o FibroScan, mas a gente começa a ter assim, uma correlação entre eles. Você pode fazer, como eu já falei, a ressonância. Então, lembrar que biópsia hepática, hoje em dia, para diagnóstico dessa gordurosa, é extremamente raro a gente solicitar. Tá? Bom, e aqui eu já trago um estudo bem recente, já desse ano, sobre a correlação. Foi uma coorte prospectiva, tá certo? Eles acompanharam a média, acho que de 8 anos, mais ou menos, desses pacientes. E eles viram, por exemplo, esse gráfico aqui de cima, essa Kaplan-Meier de cima, é em relação ao FIB4. Então, pacientes com FIB4 menor do que 1,3, eles têm uma sobrevida aqui no caso, sobrevida livre de desfechos hepáticos, ou seja, livre de descompensação de cirrose, livre de hepatocarcinoma, livre de necessidade de transplante. Então, eles tiveram uma sobrevida, digamos, de doença hepática em 8 anos, muito semelhante à população geral. Isso já ficava bem maior quando você tinha o FibroScan, quando você tinha, desculpa, o FIB4, entre 1,3 e 3,2, e quando ele tinha o FIB4 ao início maior que 3,2, que isso aqui é sugestivo de fibrose hepática avançada, a sobrevida livre de desfechos hepáticos caiu vertiginosamente, tá certo? Isso também foi verdade para a elastografia do FibroScan aqui. Então, menor do que 8 kPa era semelhante à população geral, e maior do que 12 já tinha uma queda importante de sobrevida livre de complicações hepáticas. Tá? E aí, baseado nisso, eles fizeram essa proposta de investigação, que isso aqui a gente propõe para o médico generalista, endócrino, cardio, clínico, gineco, ou seja, que não seja um patologista, tá? Se você pega um paciente que tem ultrassom mostrando esteatose, calculem o FIB4 dele, tá? Isso tem em qualquer internet da vida. Se esse FIB4 é menor do que 1,3, a imensa probabilidade que esse paciente não tenha uma fibrose significativa. Certo? E você pode acompanhá-lo, não precisa encaminhar para patologista, até porque não há patologista que vai dar conta de 25% da população, de cuidar de 25% da população. Isso é irreal em qualquer lugar do mundo, tá certo? Então, esse paciente pode continuar na atenção básica, sendo acompanhado e reavaliando não só a ultrassonografia, mas repetindo o FIB4 mais ou menos a cada 2 ou 3 anos. Tá? Se ele tem um FIB4 maior do que 1,3, esse paciente teria indicação de fazer uma elastografia. Se essa elastografia é normal, ou seja, é menor do que 8 kPa, ele pode ficar, tem baixo risco, pode ficar na atenção primária. Se essa elastografia já é mais alta, isso vai implicar num risco intermediário ou aumentado. E isso é interessante encaminhar para patologista nessa situação. Tá certo? Mas aí, voltando ao nosso caso. Ele apareceu aos 30 anos, pré-diabetes, surgiu aos 35, você orientou ele, mas como acontece com muita frequência, ele não fez nada, e ele volta agora aos 45 anos, persiste assintomático,
IMC de 33, e chama a atenção do seu médico assistente, do seu endocrinologista, que houve uma inversão nos valores de TGO e TGP. Tá? Então, a AST ou TGO ficou maior do que a TGP. E outro fator que a gente considera de grande alarme, plaqueta caiu. Esses aqui são os dois fatores, assim, nos exames corriqueiros, mais preditivos de fibrose hepática avançada. E aí, nessa situação, ele finalmente procura o hepatologista. Porque quando olha esses primeiros exames, raciocina TGO maior que TGP e plaquetopenia, esse paciente provavelmente está cirrótico. Ele faz uma elastografia que confirma a presença de fibrose grau 4 e, mais do que isso, já mostra um fígado aumentado de volume, bordas rombas, uma textura já heterogênea, o paciente já tinha esplenomegalia, já tinha dilatação de veia porta até 1,2, e pior que tudo, já tinha um nódulo hipocogênico no lobo direito com 2,5 cm. Tá? Esse paciente realizou endoscopia, já tinha varizes esofágicas de médio calibre, e na ressonância mostrou que esse nódulo realmente era um hepatocarcinoma. E ele tinha uma FOFET acima de 350. Tá? Então, essa evolução meio dramática que a gente falou, em 10 anos, o paciente evoluir para uma desglicemia leve e uma transaminase normal, só uma gamma-GT tocadinha, e, na realidade, uma cirrose hepática, já com hipertensão porta e hepatocarcinoma. Isso não é impossível de acontecer, isso, infelizmente, é bem mais frequente do que a gente imagina, tá certo? Então, falando um pouco do CHC, tá certo? Que é o desfecho que a gente nunca quer que aconteça desses pacientes, tá? Lembrar que o risco de CHC nos pacientes com doença gordurosa, ele vai ser absurdamente mais alto nos cirróticos, certo? Mas que cerca de 1/3 dos pacientes com doença gordurosa que desenvolvem CHC, isso acontece em fígados não cirróticos. E, às vezes, o que é pior, em fígados com esteatose pura, sem nem esteatohepatite, tá certo? Claro que, obviamente, uma prevalência bem menor na doença gordurosa, na esteatose pura, você teria um risco aqui de 0,08 a 0,6 por 1.000 pacientes ano, tá certo? Nos pacientes com NASH, esse risco vai depender do grau de fibrose que ele tenha, então, quanto mais fibrose, mais risco. E nos pacientes cirróticos, isso vai acontecer em cerca de 10 a 15 por 1.000 pacientes ano, ou seja, em torno de 1 a 1,5% de pacientes cirróticos a cada ano, cirróticos por NASH, a cada ano vai desenvolver CHC, tá certo? Esse risco parece ser dependente de várias coisas, entre elas, principalmente parte genética, tem um efeito bem importante nisso. Então, não é raro a gente receber no consultório, no ambulatório, um paciente com cirrose por NASH, e ele dizer que na família dele já um primo, um tio, ou faleceu disso, ou foi transplantado, ou teve câncer. Então, essa associação familiar dos casos graves, isso é bem marcante. E a gente tem conseguido detectar alguns polimorfismos genéticos que predispõem a essas formas mais graves da doença. O mais bem determinado é esse polimorfismo GG do PNPLA3, tá certo? Mas outros marcadores estão surgindo. Por enquanto, são exames que a gente não tem disponível na prática clínica diária, mas em pesquisa clínica, mas que eu acho que em breve a gente vai ter. Que podem ser possíveis marcadores que vai dizer, esse aqui é um paciente com NASH que eu preciso me preocupar mais do que os outros, tá? Como, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que foram transplantados por cirrose ou por hepatocarcinoma, por doença gordurosa, que eu acompanho com muito mais rigor os filhos deles que têm uma esteatosezinha, tá? Essa prole tem que ser tratada e cuidada de uma forma diferenciada em relação à população geral, porque eles têm maior risco, embora a gente não faça esses marcadores genéticos na prática clínica diária, mas a gente tem que olhar para essa subpopulação como população de risco especialmente mais alto. Bom, e aí quais seriam os outros possíveis fatores de risco para o desenvolvimento do CHC em paciente com doença gordurosa e quais deles são modificáveis, tá? Então, o que é que a gente tem? A perda de peso. Perda de peso não só melhora a fibrose, mas pode reduzir o risco de CHC, tá? Atividade física regular, como você estava falando. Ajustes de dieta, tá certo? Consumo de café. Todo hepatologista que se preza hoje em dia prescreve café para todo mundo, tá certo? Então, na doença gordurosa, os estudos mostram que o consumo regular de café, umas 2 xícaras por dia, mais ou menos, retarda a progressão para a descompensação da doença hepática
e reduz de forma significativa o risco de CHC. Então, nós estamos prescrevendo o café regularmente. Tá? Abstinência de álcool, tá? E de cigarro. Esses 2 fatores são bem importantes da gente conversar, tá certo? O paciente que tem uma doença hepática gordurosa, não alcoólica, mas que ele já tem um certo grau de fibrose, ele deve ser veementemente convencido a não beber, mesmo em quantidades sociais, digamos assim, porque existe um efeito sinérgico entre o risco de carcinogênese e o risco de cirrose também, quando você associa a doença hepática gordurosa alcoólica e não alcoólica juntos. Tá? No ponto de vista aqui de quimioprevenção, tá? Então a gente vai aqui desconstruir alguns mitos que se tem, né? É perigoso fazer estatina em paciente cirrótico. Metformina, se o paciente está com cirrose descompensada, tem que tirar metformina. Aspirina não pode fazer de jeito nenhum, por conta da plaquetopenia do cirrótico, tá? Então eu quero destruir todos esses mitos. Todas essas drogas, aspirina, estatinas, metformina e pioglitazona, tá? Mas principalmente as 3 primeiras, tem inúmeras meta-análises mostrando que elas reduzem o risco de hepatocarcinoma em pacientes cirróticos, tá certo? Então, a gente não está no ponto ainda de prescrever essas medicações para esse fim, tá certo? Mas a gente não contraindica mais de jeito nenhum e a gente fica até procurando uma hipercolesterolemiazinha ou uma hiperglicemiazinha para a gente justificar esse uso, tá certo? Tem alguns estudos mostrando também que estatina reduz pressão portal, tá? Então, a gente não está ainda no ponto de prescrever metformina para varizes de esôfago, a gente fica doido que o paciente tenha um colesterol um pouquinho elevado para poder associar. E eu acho que em breve a gente vai ter trials mais robustos para indicar essas medicações, não só não contraindicar, mas indicar para melhorar o prognóstico de doença hepática. Tá? Então, a gente teria aqui com fatores de risco modificáveis, né, diabetes, obesidade, alguns estudos com disbiose também, atividade física e fibrose, tá certo? Já que outros fatores de risco a gente não tem como modificar, como idade, sexo masculino e a predisposição genética. Então, todos esses fatores aqui poderiam, digamos, impedir essa evolução da doença hepática gordurosa para o hepatocarcinoma. Tá? Então, só mostrar a vocês aqui uma experiência local com a gente. Isso foi da minha tese de doutorado, em que eu recolhi informação sobre 212 pacientes transplantados para hepatocarcinoma, aqui na UTF, do Oswaldo Cruz, entre 2000 e 2016, tá? E dessa casuística, a hepatite C foi de longe a causa mais frequente do CHC, mas 15% deles foram CHC relacionado à NASH. E quando você compara aqui esse período de 16 anos, quando eu dividi em 3 grupos, né, até 2008, 2009 2012 e 2013 a 2016, vocês veem aqui a prevalência crescente da doença gordurosa como causa do CHC nesses 3 grupos. Isso o mundo inteiro tem mostrado, e muito em breve ela será, sem dúvida nenhuma, a principal causa de cirrose, de hepatocarcinoma e de transplante hepático no mundo. Tá? Então, para a gente encerrar isso aqui e resumir a proposta de conduta do ponto de vista hepático, tá? Quem a gente deve fazer ultrassom e bioquímica hepática para screening de esteatose? Todos os diabéticos, todos os pacientes com síndrome metabólica e todos os obesos, pelo menos esses, tá? E como fazer o screening, ultrassom e bioquímica. Caso você encontre esteatose, é importante você afastar outras causas. Talvez se o paciente bebe, se ele usa algum medicamento que seja fator gerador de doença gordurosa, certo? E descartar as hepatites virais, tá? E aí, estadiar a gravidade dessa doença, com scores bioquímicos e elastografia, certo? E se houver algum indício de fibrose hepática significativa, ou seja, FIB4 maior do que 1,5 e elastografia com presença de fibrose, encaminhe para avaliação do hepatologista, para que a gente possa tentar estadiar esse paciente corretamente e ser mais incisivo. Infelizmente, a gente não tem ainda, como você estava falando, a gente não tem ainda medicamento que reverta a esteatose, reverta a fibrose. A gente tem, sim, os medicamentos da síndrome metabólica, mas da doença gordurosa, da doença hepática propriamente dita, por enquanto, só café, tá? E talvez metformina, estatina e essas coisas todas, tá? Mas aí encaminhe para a gente quando houver suspeita de uma fibrose mais significativa, tá bom? Bom, acho que é isso, minha gente. Agradecer a paciência de vocês de escutar a gente e gostaria de abrir para comentários e perguntas, tá certo?
A primeira pergunta que eu vou ler aqui, doutor Paulo Mendonça, está perguntando qual o mecanismo da desnutrição grave, da forma qual que ocorre na infância e na doença gordurosa. Parece uma coisa bem contraditória, né? Então, de um lado, obesidade é causa de doença hepática gordurosa, é a principal causa, mas, por outro lado, desnutrição grave também é, tá certo? Como às vezes, Lúcia estava falando, uma coisa bem interessante, eu esqueci de comentar, de que até quando você pode indicar cirurgia bariátrica no paciente com doença gordurosa? Por que a partir de um certo momento a gente já evita isso? Primeiro, porque quando você tem aquela perda de peso muito acelerada nos primeiros meses da doença, após cirurgia bariátrica, se ele já está ali no limbo para uma descompensação, aquela perda de peso muito acentuada, muito rápida, pode ser o suficiente para descompensá-lo. Além do que, obviamente, a presença de hipertensão porta agrava a mortalidade, a mortalidade da cirurgia bariátrica, tá? Mas talvez você possa explicar com mais detalhes a parte da fisiopatologia aí, mas a desnutrição grave, não só na infância, mas na idade adulta, também é fator de risco, tá? Como, por exemplo, falando em cirurgia bariátrica ainda, as cirurgias que eram muito desabsortivas, com alças absortivas muito longas, têm sido menos utilizadas, porque a gente sabe que são cirurgias que podem provocar esteatose, fibrose e cirrose. Mas se vocês quiserem complementar isso aí. Tá muda. Liga aí. Tony está acomodando meu microfone. Dentre as causas na esteatose hepática tem a desnutrição, né? Aí a desnutrição seja mais por um mecanismo de oxidação mesmo, né? A deficiência de algumas vitaminas, que é o que se quer atribuir a uma melhora da esteatose hepática pela obesidade. Quer se fazer vitamina E, quer se fazer vitamina A, né? Quer se fazer alguns antioxidantes, silimarina, não sei o que, mas nada disso funciona muito para a obesidade. E em relação ao que você está falando, Norma, a não utilizar cirurgias muito desabsortivas, principalmente as que têm alça fechada, é pelo sobrecrescimento bacteriano, né? Você vai ter uma proliferação bacteriana ali e todas essas toxinas elas vão ser direcionadas para a veia porta, que vão diretamente ao fígado, e aí você vai ter uma inflamação realmente importante e levar a uma cirrose hepática futura. Então, a gente viu isso em alguns momentos aqui, nas cirurgias que foram realizadas com um elevado grau de desabsorção, né? Cirurgias que eram realizadas lá na década de 70, né? Que voltaram a ser realizadas aqui com a intenção de perda de peso, mas que foram abandonadas e hoje a gente prefere cirurgias cuja perda de peso é mais lenta. Mas em relação especificamente à desnutrição grave, eu acho que é mais por uma deficiência mesmo de fatores alimentares mesmo, que vão levar a uma desnutrição hepática. Tá. Eu queria comentar essa pergunta, esse comentário do Antônio Peregrino, que foi bem interessante, né? Então, temos um problema na psiquiatria. Diversos dos novos antipsicóticos, como a olanzapina, a clozapina, a quetiapina, provocam síndrome metabólico que pode levar a doença gordurosa. Eu tenho um caso exatamente isso no consultório. Eu tenho um paciente esquizofrênico, tá certo? Que já teve surtos graves, com alguns internamentos no passado por transtorno psiquiátrico, e que ele precisa usar, eu não me lembro exatamente qual das drogas é que ele usa, mas é um desses antipsicóticos mais novos, e ele sempre tem transaminases elevadas e esteatose, tá? Só que aí você vai colocar isso num prato da balança. Então, quando a gente tem um medicamento que pode levar à doença gordurosa, então, se você tem uma outra opção para tratar, por exemplo, a esquizofrenia dele, ou se a doença que levou à indicação daquele medicamento é uma coisa menos importante, você pode até ligar para o colega e dizer, olha, suspenda isso aí, tá certo? Mas nesse caso, desse meu paciente especificamente, em que ele só conseguiu controlar os episódios, os surtos psicóticos dele mais importantes com essa medicação, a gente está pagando para ver, tá? Então, pela qualidade de vida dele, a medicação está sendo mantida, e o que eu tenho feito é acompanhado com bioquímica e com elastografia anual. Se ele começar a demonstrar sinais de surgimento de fibrose, aí a gente vai ter que rediscutir o caso, colocar de novo nos pratos na balança e ver para o que vai pesar mais. Se vai ser a doença psiquiátrica ou se vai ser a doença hepática, tá certo? Isso é verdade também para outras coisas. Mulher com câncer de mama que tem que usar tamoxifeno, certo? Então, não é uma coisa, não é uma medicação assim supérflua, é uma medicação essencial para o tratamento dela. Então, quando existe, a gente mantém a medicação e vigia, né? E rastreia, monitora se ela vai ter um agravamento ou não. Caso apareça,
você discute, no caso, no tamoxifeno com o oncologista, se tem uma outra opção que seja menos lesiva ao fígado. Acho que a regra geral para esse caso sempre é bom senso. A olanzapina, ela é uma droga que realmente ela interfere na resistência insulínica, né? Tanto central, por isso o paciente tem mais fome, porque a insulina central, ela é um hormônio que tira a fome, ela é anorexígena, né? E aí, quando você aumenta a resistência insulínica, você não detecta essa sinalização de insulina cerebral, você não diminui a fome, né? E aí você persiste com a leptina alta, acúmulo de gordura, resistência à leptina. E na periferia, ela atua justamente aumentando esse aporte de gordura hepática, essa esteatose, que é a lipogênese de novo, onde ele vai aumentar a exportação do VLDL, vai aumentar o empacotamento de gordura no fígado e aumentar a exportação de VLDL. Então, você vai criando um ciclo vicioso. Agora, é interessante que essas novas drogas, os análogos de GLP-1, eles atuam nessas vias, são seguros com relação a essas drogas, eles atuam em vias específicas que saem do intestino para o sistema nervoso central, no centro da fome, então eles conseguem diminuir a fome, certo? E diminuir também, atuam também nas áreas que a gente chama de fome hedônica, né? A fome que não é fome, né? É só a vontade de comer um doce, de comer, enfim, de comer em horários inadequados, o alimento inadequado. A fome que remete a prazer, a consolo, enfim. E aí essas novas drogas, elas também melhoram. Então, esses pacientes que utilizam esse tipo de drogas antipsicóticas, elas não estão, assim, elas podem ser utilizadas junto com o análogo de LP1, porque não tem interferência, tem estudo nessa população de pacientes. Então, de repente, a gente consegue aí melhorar essa síndrome metabólica, melhorar essa esteatose hepática desses pacientes. Ô, Lúcia, aproveitando o gancho... Obrigada, viu, Antônia, pela pergunta. Há uns anos atrás, surgiu algumas notícias na mídia, eu nem sei muito assim do ponto de vista de notícia científica mesmo, de alguns casos de aumento do risco de suicídio por liraglutida e tal. Aquilo deu em alguma coisa? Isso foi comprovado? Ou foi... Não, liraglutida não. Os endocannabinoides, sim, né, medicações que já foram tiradas do mercado, mas com liraglutida não. Não, pelo contrário, ela tem uma ação neuroprotetora, já vem sendo utilizada em estudos de pacientes com Alzheimer, como até, assim, neuroprotetor de memória e tudo. Porque ela realmente tem receptores de GLP-1, as moléculas que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e atuar nesses centros de fome, nesse metabolismo cerebral, é um efeito bastante interessante. Ótimo. Eu acho que a próxima pergunta é para você, Diana Portela. Pacientes com esteatose e glicemia de jejum alterada, valeria a pena tentar um inibidor de SGLT2 associado à mudança de estilo de vida? Ana, obrigada pela pergunta. Glicemia de jejum alterada, pré-diabetes, né, ou diabetes. Então, não tem estudos ainda em pré-diabéticos, ainda não está liberada a utilização de inibidor da SGLT2 para pré-diabéticos. Metformina, sim, já tem relação com pré-diabético, né, pacientes com IMC acima de 27, tá? O inibidor da SGLT2, na verdade, ele tem uma função importante com hiperglicemia, né? Então, assim, pacientes que têm glicemia, que têm um nível de excreção renal, né, de glicose um pouquinho mais aumentado, é que vão ter esse mecanismo de aumento da absorção de glicose, vão ter esse cotransportador, ele ativado para mais. Então, ele vai aumentar a captação de glicose. É um mecanismo de adaptação que, na verdade, não ajuda muito a gente. Então, quando a gente bloqueia ele, elimina a glicose. Então, pressupõe que o paciente tem que ser diabético para que a medicação funcione. E, de fato, a gente vê isso no paciente. Quanto mais descompensado ele está, melhor a resposta ao tratamento, né? Então, pré-diabético, não sei se ele vai ter tanto benefício, exceto o paciente com insuficiência cardíaca, que aí sim já está aprovado que o paciente com ser não diabético, ele tem benefício, certo? O paciente com doença renal crônica também, com proteinúria também, então, assim, já tem estudos avançando aí nessa população de pacientes mesmo não diabéticos, tá? Mas só glicemia alterada por si só e esteatose a gente não tem, até porque os inibidores de SGLT2 são os que menos têm evidência
assim, robusta em relação à esteatose hepática. Aí é melhor você optar por um análogo do GLP-1. Eu queria só aproveitar esse gancho dessa pergunta, Lúcia, para fazer um comentário sobre a metformina, né? Você falou, e com toda a propriedade, de que os estudos para tratamento do NASH com metformina não mostraram melhora histológica. Então, às vezes, o paciente até melhora a transaminase, mas não teve associação com melhora histológica. Isso plenamente é verdade. Mas parece que a metformina tem os tais efeitos pleiotrópicos das estatinas que se falava tanto, parece que a metformina vai entrar nessa jogada também, tá? Então, do ponto de vista hepático, a metformina parece, assim, algumas medicações, alguns antidiabéticos, né, parecem ter um efeito protetor em matéria da carcinogênese hepática, enquanto que outros parecem aumentar o risco. Então, das coisas que a gente tem hoje em dia de evidência, tudo bem que a maioria deles é em estudo de corte observacional, tem pouca coisa disso em trial. Então, metformina, os inibidores do GLP-1, os análogos do GLP-1, parece ter um perfil favorável, e pioglitazona também, no sentido de reduzir o risco de hepatocarcinoma. E, por outro lado, sulfonilureias e insulina parecem aumentar o risco, né? Então, dando a gente o gancho de que parece que a insulina, a hiperinsulinemia, é o grande vilão da história. Então, quando você usa drogas, ou a própria insulina em si, ou a sulfonilureia, que teoricamente o mecanismo de ação seria via aumentar a produção pancreática de insulina, você aumenta o risco de CHC. Enquanto quando você usa drogas sensibilizadoras de insulina, parece reduzir esse risco, né? Então, a gente usa, nós hepatologistas, acho que a gente gosta mais de metformina do que vocês, até, nos pacientes com esteatose. Olha, não tanto para tratar a esteatose, mas no sentido de reduzir risco futuro. São evidências, né? Então, mas eu particularmente acho que não houve um esforço muito grande para se fazer um trial bem feito com metformina. É rato, é pouco paciente, né? Então, no final das contas, quando você vai botar o topo das evidências, ela não está no topo das evidências, mas eu particularmente não sei como a metformina não poderia ajudar um paciente com esteatose hepática diabético. Não tem para onde, tem que entrar a metformina. Por quê? Ela potencializa todas as outras drogas. Então, se ela é usada com inibidor SGLT2, ela é melhor do que as drogas usadas individualmente. Se você utiliza elas com análogo de GLP-1, ela tem uma potencialidade maior do que cada um isoladamente, então ela potencializa, a associação é potencializada, o que é o conceito ideal de associação, né? As duas drogas serem melhores do que cada uma isoladamente. A metformina tem essa proteção, né, oncológica, porque ela vai atuar no receptor da insulina. Você tem a via, que é metabólica, e a via, que é a carcinogênese, né? Então, quando você diminui a insulina, você diminui também a ação nessa via carcinogênese, que é a via do GF1. Então, insulina e GF1, elas têm moléculas parecidas, então ela estimula essa via mitogênica também. E a metformina, ela tem uma ação mitocondrial, lá no metabolismo da mitocôndria, na via do exercício, na MAP-quinase. Então, assim, eu não vejo como ela não poderia ajudar na prevenção da inflamação hepática. Eu acho que realmente faltaram estudos para ela, entendeu? Então, quando eu falo isso, eu falo em relação à guideline, né, que não está lá contemplado como evidência, mas na prática, claro que a metformina é queridíssima, né? Infelizmente, a gente vê, às vezes, né, que às vezes medicina baseada em evidência é maravilhosa, não estou falando mal dela de jeito nenhum, mas às vezes não se tem grande interesse em gerar evidências de drogas antigas e baratas, tá? Então, do ponto de vista comercial, isso. Né? Se você traz uma droga nova, ela vem com estudos gigantes. Você pega uma droga antiga, de baixo custo. Então, às vezes, a gente não tem tanto interesse na indústria farmacêutica de fazer um trial bem desenhado e a longo prazo com ela, tá? Então, assim, e só lembrando que todos esses estudos que eu falei, o liraglutida, que é o da gordura hepática, o que utiliza o inibidor da SGLT2, todos eles se utilizam com metformina em associação, na maioria das vezes, né? Não são isolados. Então, até que ponto é só o efeito da medicação, até que ponto é a metformina? Tudo bem que no placebo você faz metformina com outra droga e não com essa, mas está lá associada a metformina, né? Ok. Tem mais uma pergunta, eu acho que vai ser a última, já são quase 10 horas, tá certo? Então, a doutora Clarissa, acho que é Matos, existem estudos com rolistato para doença hepática gordurosa não alcoólica? Existe também, assim, sem ser com biópsia, certo? O problema é que o orlistat recebeu o warning, né, do FDA,
de alteração hepática em alguns pacientes. Então, o orlistat, assim, é uma droga pouco potente para perda de peso, é uma droga que tem efeitos colaterais indesejáveis, né? Que é a perda de gordura fecal, na verdade, leva a incontinência, né? Ele é uma medicação de elevado custo, né? Assim, não é uma medicação tão barata. Se você for comprar uma caixa de orlistat com 42 comprimidos, tem que ser tomado 3 vezes ao dia, você paga 200 e poucos reais. Então, assim, é uma medicação que eu não utilizo para doença hepática gordurosa não alcoólica. Não tem evidência, é caro, tem muitos efeitos colaterais, certo? Mas, em tese, ele reduz a absorção de gordura de um modo geral, né, 30%, e aí ele tem benefício metabólico, diminui cintura, diminui pressão, evita progressão para diabetes. Então, assim, tudo que perde peso é ideal, mas veja que a perda de peso do orlistat foi de 4% do peso corporal. A gente está falando de perda de peso de 10% a 15%. Então, só quem atinge esse nível de perda de peso como medicação assim, já testada é o inibidor da SGLT2 a semaglutida. Quem atinge assim, níveis mais elevados e persistentes de perda de peso. A gente chegou mais uma pergunta aqui. Acho que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, faça agora, né? Porque adiantado da hora. Mas a doutora Claudelina está perguntando, né? Uso metformina e estatina até que grau de cirrose hepática? Doses mais baixas? Então, eu vou responder isso aí. Em 2014, foi publicado um artigo bem interessante, tá? Que até então se considerava que insuficiência, disfunção hepática era indicação de você suspender a metformina. E aí eles compararam a sobrevida dos pacientes que tinham suspenso metformina quando a doença descompensou e os que os mantiveram com metformina. E os que mantiveram, tiveram sobrevida melhor. Ou seja, suspender a metformina matou mais essas pessoas, tá certo? Então, basicamente, a metformina eu mantenho até que ele esteja descompensado ao ponto de começar a fazer disfunção renal, tá certo? Então, antigamente, quando começava a ter AIC, a gente tirava a metformina. Mas não tira mais. E a indicação de suspensão vai ser basicamente a disfunção renal que vai acontecer no paciente, já com hepato renal, já com um ensaio de JAC bem avançado. Tá? Em relação à estatina, a recomendação que, a partir do momento em que a doença tem descompensação, a doença hepática descompensa, a partir do momento que surge a ascite, que surge icterícia, que surge alguma coisa, você reduz a dose máxima. Então, a simvastatina, por exemplo, nunca mais do que 20 miligramas dia. Então, Child B, mas não mais do que 20 miligramas dia, e no Child C você já tende a pensar, talvez, em talvez suspender, mas ainda sem muita evidência disso. Mas com certeza você não usa mais a dose dopada que se usa normalmente para controle da lipidemia e outras situações. Tá? Então, Lúcia, alguma coisa para a gente terminar? Acho que a gente conseguiu falar um bocado, o pessoal está animado, ainda está por aí fazendo pergunta. E a gente for deixar, né, não, a gente vai até amanhã, como sempre, né? Esteatose é sempre bomba, né, Norma? Mas a gente fica à disposição, quem precisar, né? Eu não falei na lipodistrofia, que a gente tem um ambulatório lá no HC, onde a gente está fazendo estudo nesses pacientes. Então, quem tiver pacientes magros, com esteatose, diabéticos, com perfil diferente, a gente está vendo esses pacientes mais de perto, né? Então, se tiverem também alguma dúvida, a gente pode disponibilizar aí o e-mail, o WhatsApp, né? É um assunto bem palpitante, que a gente particularmente vê bem, né? E gosta muito. Eu acho que o nosso papel é evitar isso aí, né, Norma? Chegar a ponto de fazer uma doença hepática já crônica, um transplante, né? Que atrapalha tudo, né? Olha aí, nosso presidente aí nos parabenizando, a gente gostaria de agradecer a ele também, né? Claro. Só para encerrar, eu queria dizer uma coisa, né? Eu acho que uma das grandes coisas, a sensação que eu tenho é que a gente não sabe nada sobre essa doença ainda, tá? Porque a gente vê muito na prática, digamos, pacientes diabéticos que usam 150 unidades de insulina por dia, com esteatosezinha besta, e outro diabético que toma 500 miligramas de metformina e tem glicada controlada, fazendo fibrose grau 3 e grau 4. Então, acho que tem muita coisa. É o tipo da doença que eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer como a gente era burro naquela época que a gente não sabia de nada, sabe? Então, a sensação que eu acho que a gente está botando no mesmo balaio, para usar um termo, né, um termo assim, popular,
coisas que são diferentes, sabe? Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter a deficiência de tal enzima, o polimorfismo de tal gene, vai ser isso aqui vai ser assado, tá? E a gente vai conseguir, com certeza, refinar mais a seleção dos pacientes. A gente não tem como dar conta de 25% da população mundial com alguma coisa, com uma doença só. Então, a gente tem que selecionar dessa multidão de gente aqueles com maior risco de fazer a doença mais grave, para a eles dar mais atenção, de mandar para patologista, de estar no centro de referência. Então, eu acho que essa é uma das tendências. A gente tem muita pesquisa no mundo hoje em dia em doença gordurosa, em tratamento, óbvio, mas muito também em como diferenciar isso. Então, scores clínicos, talvez associando a scores genéticos também, alguma coisa para tentar determinar o paciente de maior risco. Mas enquanto isso não se desenvolve, eu diria o seguinte, tenham muito atenção para um paciente que tem uma história na família de alguém que já morreu de cirrose por NASH ou hepatocarcinoma por NASH, porque esse paciente tem um risco maior. Eu tenho um paciente em consultório que na família dela são 4 transplantados. Então, tem alguma coisa, tem uma mutação nessa família que a gente não sabe qual é ainda. Mas esses pacientes merecem uma atenção mais cuidadosa. E se a gente pensar, é uma doença nova, né? Acho que foi descrita em 80, né, essa associação. E no começo, quando eu comecei a pesquisar isso aí, meu grande problema era como era que eu ia fazer para comprovar que o cara não bebia. Que tinha que ser uma entrevista com a família, você não podia acreditar na palavra dele, tinha que falar com a família tinha que comprovar. Então, assim, hoje, veja como já mudou, né? Como a gente está mais preocupado com outras coisas e não só com bebida, né? Com bebida também, né? Sim. Então, eu acho que é isso aí, acho que você está certíssimo. A gente vai identificar ainda o perfil de pacientes, nem que seja do ponto de vista molecular, genético, né, algum marcador aí que possa determinar. Tentou-se o CK18, mas não foi para frente, né? Fragmento CK18, enfim, tem algumas coisas aí que a gente vai precisar realmente saber melhor. Tá bom, minha gente, eu acho que é isso. Agradecer a vocês pela audiência que estão conosco aqui até as 21h53 de um dia de trabalho, isso não é fácil, tá? Então, agradecer a Lúcia, agradecer ao convite, tanto da Associação Médica de Pernambuco quanto da Academia Pernambucana de Medicina, e agradecer a audiência de vocês até esse momento, tá? Obrigada. Obrigada também, boa noite a todos. Boa noite, Norma. Boa noite. Boa noite.